Estava lá pregando lá na igreja do Vila Vitória, nossa comunidade de casarão lá no Vila Vitória. Foi uma bênção e hoje Deus nos trouxe novamente aqui junto com os irmãos. Uma noite especial, né? Santa Ceia do Senhor, nós vamos ministrar a Santa Ceia hoje. Momento de vitória nas nossas vidas, em que Jesus Cristo realmente conquistou lá na cruz a nossa libertação. Amém, irmãos? Todos aqui são livres, amém? Porque Jesus, através do seu sangue derramado na cruz, conquistou essa vida de liberdade em nome de Jesus, no nome dele, pelo sangue dele, e hoje nós somos livres, livres do pecado, livres do diabo, livres realmente de acusação. Amém? Então não existe nenhuma acusação mais, porque Jesus Cristo morreu lá na cruz e ressuscitou para que nós possamos viver a vida dele. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Então só tem mais um recado. Os irmãos estão vendo essa camiseta aqui, né? Normalmente eu não venho assim, eu venho com a minha camisa social, mas hoje eu vim com essa camiseta. Todos os pastores estão pregando hoje em todas as nossas igrejas, as 17 igrejas da comunidade, todos estão pregando com essa camiseta, para que nós possamos lembrar os irmãos, né, da conferência que vai ter no final do mês, dia 30, 1 e 2 de maio, a nossa conferência lá no ginásio de esportes, Celso Daniel. E essa camiseta nós vamos estar usando ela. Se você quiser uma camiseta igual a minha, igual essa aqui, no final da reunião, procura a discipuladora Nide. A Nide vai estar anotando o seu nome, o seu número e o valor de R$25. Então, se você quiser fazer encomenda dessa camiseta, deixe o seu nome e o seu dinheiro de R$25 com ela também, que nós vamos pegar lá no Vila Vitória, vamos encomendar a sua camiseta e assim que tiver nós vamos trazer para você. Amém, irmãos? Aí se você quiser ir com ela na conferência, vai com a sua pulseira, com a camiseta, para evangelizar também alguém, levar alguém na conferência, é muito bom. Mais um recado, o nosso reforço escolar, amém? O reforço escolar, nós estamos estabelecendo aqui um período agora, não mais amanhã e à tarde, porque na parte da manhã nós tivemos visto que algumas crianças não estão vindo nenhuma, na verdade, né? Talvez por causa do horário da escola, alguma coisa desse tipo aí, pela idade delas. E à tarde nós estamos tendo uma frequência muito boa até, né? Estamos de média de 12, 14 crianças no período da tarde, então nós vamos reforçar o reforço no período da tarde. Então nós vamos estar aqui à tarde, sempre o William, a Leide, a Ingrid, a pastora Evelyn vai estar aqui, junto com a Karina, missionária Karina. A missionária Karina ficou 2 anos na África, fazendo um trabalho com as crianças lá em Moçambique, lá na África, né? Então tem uma experiência muito grande. Ela está nos abençoando toda sexta-feira aqui com as nossas crianças. Então você que sabe que tem alguma criança necessitando de um reforço escolar, acompanhe ela aqui na próxima sexta-feira, às 14 horas. Nós vamos estar aqui junto com essas crianças, e para que Deus possa fazer uma obra na vida dessas crianças também, além do reforço escolar, que elas possam realmente receber Jesus no coração delas, trazer a família, e eu creio que vai ser uma bênção isso daí. Amém, irmãos? Outra coisa que nós não podemos esquecer também é o nosso encontro. Qual que é o dia do nosso encontro, irmãos? Daqui do Itaparque? 22, 23 e 24 de maio, amém? Então nós estamos já trabalhando nas células, não nessa semana aqui, mas na outra, não essa semana que entra, mas na outra, nós vamos começar já a oração pelo encontro aqui na igreja, vamos começar a fazer os trabalhos de evangelismo aqui, mas eu queria que os líderes já estivessem nas suas células, já mobilizando todas as células, realmente para esse encontro, em nome de Jesus, fazendo as fichas das pessoas, fazendo os eventos, para que nós possamos chegar aí a um número de 50 pessoas nesse encontro, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Ontem à noite já estive com o pastor Silcio, nós estivemos lá traçando já as nossas estratégias para o encontro, traçando tudo lá no encontro que nós vamos fazer lá. Eu creio que vai ser uma bênção esse encontro em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmãos, essa palavra que eu vou trazer hoje, Deus colocou no meu coração essa semana, estive pensando, ela fala de prioridades, amém? E Deus falou muito comigo essa semana, que na semana passada eu tive ministrando lá no Vila Vitória, e no final, e lá no culto, o irmão
chegou em mim e falou que está abrindo um negócio, uma empresa lá em São Caetano. Ele queria que eu fosse lá abençoar a empresa dele, orar lá na empresa e levar uma palavra lá para o sócio e tudo mais. E Deus começou a falar comigo através de prioridades, né? Quais são as nossas prioridades? Falar realmente da glória de Deus que nós precisamos trazer em tudo em nossa vida, trazer a glória do Senhor para a nossa casa, trazer a glória do Senhor para a igreja, trazer a glória do Senhor para o nosso trabalho, trazer a glória para o nosso negócio, mas sempre colocando como prioridade o reino de Deus, realmente Deus como prioridade em tudo em nossas vidas, amém, irmãos? E hoje como é ceia, e Jesus nos libertou e você é livre hoje. Então essa palavra Deus colocou no meu coração. Primeiro falou muito comigo, né, essa semana. Depois que eu voltei lá da empresa dele, que nós oramos, tivemos a direção de orar lá, mas Deus continuou falando comigo a respeito dessa palavra que eu levei lá para ele. E durante esse final de semana, sexta tarde, à noite, ontem, Deus foi falando comigo das prioridades que eu tenho colocado na minha vida, das prioridades que eu tenho posto na minha vida, se elas estão conforme as prioridades daquilo que Deus espera de mim, né? Então essa palavra que eu vou trazer, Deus está falando com o povo, com uma nação que por um período ficou cativa, depois Deus providenciou a libertação daquele povo cativo, esperando que a prioridade daquele povo fosse edificar a casa dele, fosse edificar o reino dele. Mas Deus começou a perceber que a prioridade que eles estavam colocando era outra, né? Eram outras. Mas eu queria que você prestasse atenção. Essa palavra está em duas partes. A primeira parte é Deus falando com o povo a respeito do que eles precisavam fazer agora como prioridade para a vida deles. E a segunda parte já o povo que entendeu o recado de Deus, o povo realmente mudou realmente as suas prioridades, começou realmente, e aí Deus falando realmente que a glória dele agora viria sobre aquele reinado, sobre aquele reino, viria sobre aquela nação, e que não se compararia mais a glória que eles tiveram no presente, a glória que eles estão tendo no presente, com a glória que eles tinham no passado. Será muito melhor. Então a primeira parte é Deus falando com o povo, para que o povo mudasse as suas prioridades. Na segunda parte é Deus já vindo para abençoar o povo, porque o povo entendeu realmente o que Deus queria deles. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Ageu, livro de Ageu. Ageu, querida, muito pouco os pastores pregam, né? A igreja pega pouco sobre Ageu, só porque ele é um profeta menor, né? A palavra diz que Ageu, Zacarias, Malaquias, Sofonias, Naum, é uma parte dos profetas menores, não que são menores em importância, irmãos. É aqueles que tiveram uma passagem rápida, tiveram um recado rápido de Deus, né? Uma mensagens curtas e diretas. Por isso que eles são tratados como profetas menores, né? E o Devanir colocou aqui, mas a letra aqui está tão menor quanto o profeta, né? Mas se você não conseguir ler ali, pega o seu livro, pega a sua Bíblia, acompanhe na Bíblia o que Deus está falando com você. Ageu, né? Tá ali perto, você vai lá em Mateus e volta. Aí tá Mateus, volta Malaquias, volta mais uma Zacarias. Aí você já vai estar achando Ageu já, porque às vezes nós não temos muita, as pessoas não leem muito esse livro. Na hora de procurar não identifica direito onde está, né? Então você vai voltando aí. Abre lá em Mateus, que é mais conhecido, e volta. Você vai encontrar Malaquias, depois Zacarias, depois você vai encontrar Ageu. Amém. Glória a Deus. Então vamos ler? Se você não conseguiu, tente acompanhar por aqui. Na minha tradução diz assim. Baixa só um pouquinho, Devanir, por favor. Deixa só bem baixinho, para não... Pode deixar mais baixinho, só para deixar um... Isso, deixa baixinho. Também não precisa apagar tudo, não. Não é o extremo, né? Nada é tudo. Deixa... Diz assim. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês,
no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, quer dizer, em casas que têm estuques, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: porque por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus vos retêm o orvalho, e a terra os frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Amém? Vamos entender então por que o profeta, Deus falou assim através da vida do profeta Ageu. Irmãos, Ageu, ele exerceu seu ministério, a Bíblia diz que no segundo reinado do rei Dario. Nessa época, queridos, os judeus haviam voltado do cativeiro. A Bíblia diz que o povo judeu, o povo de Israel, ficou durante 70 anos cativos na Babilônia. Por que ficou 70 anos cativo na Babilônia? Por causa da desobediência. O povo que Deus tinha prometido para ele que eles iriam viver numa terra abençoada, numa terra que emanava leite e mel, uma terra em que tudo que eles plantassem realmente eles iam colher de uma forma abundante. Então esse povo, ele conquistou a terra, habitou nessa terra maravilhosa, mas o que aconteceu? Aconteceu que o povo começou a viver em desobediência à palavra de Deus, começou a viver afastado daquilo que Deus tinha para a vida deles. Com consequência disso, irmãos, o que aconteceu? A Bíblia diz que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele invade agora Jerusalém, invade Israel, e ali o que acontece? Ele leva todo o povo, principalmente os jovens, com todo o povo agora cativo para a Babilônia. Ficaram presos ali, diz que eles ficaram cativos durante 70 anos. E nesses 70 anos, sabe o que aconteceu? O templo de Salomão, ele foi destruído, ficou em ruínas. O templo que estava no coração de Davi, que depois Salomão construiu como uma casa de Deus, para que o povo tivesse um lugar para habitar, louvar a Deus, glorificar a Deus. A Bíblia diz que ali, esse templo, durante 70 anos, ele foi destruído. Foi destruído e o povo ficou cativo durante 70 anos ali na Babilônia. Ou seja, e aí, por um decreto, depois de passados 70 anos, Deus levanta quem? O rei da Pérsia, Ciro. Por um decreto agora, o que ele faz? Ele liberta o povo. Então Deus usa o rei da Pérsia, Ciro, para trazer de volta agora o povo que durante 70 anos ficou cativo lá na Babilônia. Agora, querido, quando Deus colocou no coração de Ciro para libertar o povo através desse rei da Pérsia, por um decreto lá na Babilônia, ele vai e resgata o povo.
que estava preso, estava cativo nas garras de Nabucodonosor, estava cativo na Babilônia, traz o povo de volta agora. Qual que era a intenção do coração de Deus? Que essa nação, ela fosse trabalhar agora na edificação da casa dele. Deus esperava que esse povo voltando do cativeiro, ele fosse agora voltando a trabalhar na edificação da sua casa, para estabelecer realmente o reino dele ali novamente, para que o reinado de Deus realmente fosse novamente estabelecido em Jerusalém, que o povo reconhecesse agora de novo Deus como Deus ali daquela nação, que eles realmente tivessem no coração de construir novamente o templo e fazer. Então a missão daquele povo, queridos, era reconstruir o templo, pois o templo de Salomão foi destruído, Jerusalém e o templo foram destruídos. A missão desses judeus era retomar o culto a Deus e reconstruir o orgulho do povo de Israel. E o templo, que era a habitação do Senhor, e também a cidade. No entanto, o que aconteceu? Eles pareciam ter esquecido o motivo do regresso. Irmãos, com a nossa vida, às vezes acontece a mesma coisa, a gente esquece o porquê que nós fomos libertos das garras do diabo. Então, no entanto, eles pareciam ter esquecido do motivo do regresso. Eles permitiram que o templo de Deus continuasse em ruínas, enquanto o povo ficava edificando o quê? As suas próprias casas, a sua própria construção, dedicavam e colocavam todas as energias deles agora na reconstrução das suas próprias casas. Eles não tinham coragem nem ânimo para construir a casa de Deus, mas muitos estavam empenhados em construir as suas próprias casas. Não é? Irmãos, traçando um paralelo hoje, quem foi liberto das garras e quem foi liberto de Babilônia aqui? Irmãos, no passado eu estava preso também. Eu passei 30 anos da minha vida preso, cativo nas garras do diabo. Talvez você passou também um tempo da tua vida, eu não sei, 30, 20, 15, 40, 50 anos, não sei. Como esse povo judeu ficou cativo, preso, cativo na Babilônia. Eu também estava cativo. Você estava cativo. Nós estávamos cativos nas garras de Satanás. Nós estávamos presos lá. Nós estávamos debaixo de um jugo do diabo na nossa vida. Então, querido, agora que nós fomos libertos através do sangue de Jesus na cruz, da mesma maneira que Deus esperava que aquele povo, quando voltasse do cativeiro, agora livre, um povo livre, queridos, um povo judeu agora livre, no coração de Deus ele estava ansiando agora, o meu povo está voltando do cativeiro, o meu povo agora vai fazer, sabe o que? Eles vão construir na minha casa, eles vão se dedicar na obra da minha casa, eles vão se dedicar na reconstrução do templo agora. Querido, a mesma coisa, Deus tem essa expectativa de mim, tem essa expectativa em você. Agora que você está liberto das garras do diabo, já foi liberto pelo sangue de Jesus Cristo, você é livre. Somos livres ou não somos? Deus espera de mim e de você a mesma coisa. Que você agora trabalhe, dedique a prioridade da tua vida na construção do reino de Deus nessa terra. Deus espera que a sua prioridade não seja a sua casa, não seja os seus negócios, não seja a sua empresa, não seja o seu emprego, não seja as suas coisas, mas a prioridade sua, Deus espera que seja a casa de Deus, que seja a obra dele aqui, que seja realmente você trabalhar para que a edificação da casa de Deus continue. E nós precisamos trabalhar, queridos, na edificação das nossas crianças. Você precisa dedicar tempo para isso. Então aqui Deus está dizendo hoje também, queridos, é fácil nós ficarmos envolvidos com aquilo que é nosso. Há uma tendência, às vezes nós criticamos o povo judeu, porque eles viraram as costas, quando Deus mais precisava deles, eles viravam as costas e trabalhavam na construção daquilo que era deles. Hoje, mas às vezes nós criticamos e fazemos exatamente igual. Hoje nós somos libertos, nós estamos livres do diabo. E sabe o que nós ficamos fazendo? Nós ficamos nos envolvendo naquilo que é nosso. Não, eu preciso dedicar o meu dia,
o meu trabalho, a minha noite, naquilo que é meu. Naquilo que é meu. Eu preciso ganhar dinheiro para ter as minhas coisas. Eu preciso trabalhar para minhas coisas. Eu preciso comprar para mim. Eu preciso fazer para mim. Eu não tenho tempo para fazer as coisas de Deus. Eu não tenho tempo de ir na igreja à tarde e cuidar das crianças. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para liderar a célula. Eu não tenho tempo agora para visitar. Eu não tenho tempo para nada disso. Então nós ficamos trabalhando muitas vezes, deixando as coisas de Deus. E Deus está dizendo aqui para esse povo, com uma advertência. Irmãos, Ageu, o profeta Ageu, movido agora, ele traz uma advertência àquele povo do Egito. E o que nos traz isso para a nossa vida? O que isso traz para a nossa vida? Em primeiro lugar, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Querido, hoje, eu e você, nós não temos o direito, de colocar Deus, a obra de Deus e as coisas que são para Deus em segundo plano na nossa vida. Não podemos fazer isso. Irmãos, essa palavra que Ageu trouxe, que Deus colocou para mim, na minha vida, no meu coração, é como uma advertência. É como uma advertência para mim e para você. O povo estava dando prioridade para construir as casas deles, enquanto Deus fala, e o meu templo continua lá. Vocês foram libertos. Eu usei o rei da Síria, o rei da Pérsia, Ciro, para libertar vocês, pensando que vocês fossem trabalhar na edificação da minha casa, na edificação do meu templo, na edificação do meu reino. Mas o que eu vejo é que vocês estão trabalhando para a edificação da tua própria casa, para a edificação simplesmente das coisas que você trabalha, naquilo que é teu. Querido, então nós precisamos aprender. Deus está querendo nos ensinar hoje. Aquele povo não tinha coragem e nem ânimo para construir a casa do Senhor, mas muitos estavam empenhados em construir as suas próprias casas. Muitos dizem, não tenho tempo para servir a Deus, porém tem todo o tempo do mundo para trabalhar, para estudar, para passear e etc. E as coisas de Deus acabam ficando sempre para o segundo plano. Pastor, se eu tiver um tempo, eu vou lá na célula. Se eu tiver um tempo, eu vou lá cuidar das crianças. Se eu tiver um tempo, eu vou ajudar a pintar a igreja. Se eu tiver um tempo, eu vou ajudar a consertar alguma coisa. Se eu tiver um tempo, eu vou evangelizar. Se eu tiver um tempo, eu vou distribuir panfleto na rua. Se eu tiver um tempo. Porque primeiro são as minhas coisas. Primeiro é o meu trabalho. Primeiro é o meu passeio. O primeiro dinheiro é para mim, que eu preciso comprar um carro. O primeiro salário, eu preciso comprar uma roupa nova. E Deus veio falando com aquele povo, irmãos, tudo isso aí. Queridos, presta atenção numa coisa. Deus não permite que nada venha competir com Ele. Deus aqui, através de Ageu, Ele está sendo muito claro, muito direto. Ele não permite que nada venha competir com Ele. Deus, Ele é um Deus zeloso. Mas Ele também, a Bíblia diz, que Deus tem ciúmes de você. Deus tem ciúmes de você. Deus se entristece quando você começa a colocá-lo em segundo plano na sua vida. Antes você tinha tempo para fazer as coisas para Deus. Antes você tinha prioridade. Mas agora, porque você foi abençoado com um trabalho novo, talvez você foi abençoado com uma casa, talvez com um carro bom, agora o seu tempo, agora você precisa trabalhar.
Ah, eu preciso passear. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer aquilo. Querido, preste atenção de uma coisa. Não é o pastor que está dizendo. Leia o que Deus está falando através em Ageu. Leia o que Deus está dizendo através de Ageu para aquela nação. Foi um alerta para aquele povo. Deus não permite que nada venha competir com ele. Liga para mim um pouquinho os ventiladores aqui. Se colocarmos, queridos, em primeiro lugar, se você colocar em primeiro lugar Deus, as coisas que são de Deus, você pode estar certo que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Fique tranquilo com isso. Se o deixarmos para segundo plano, todo o nosso esforço humano vai ser em vão. Ele está dizendo aqui, fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre toda a terra que produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Por que ele fez isso com aquele povo? Porque ele esperava muito. Aqui está dizendo no 9: esperastes muito e eis que veio ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, com um sopro eu dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Então Deus está sendo muito claro aqui, querido, muito claro, que nós não podemos deixar Deus para segundo plano. Você não pode deixar as coisas de Deus para segundo plano. Primeiras coisas, Jesus, lá em Mateus, nós estamos falando direto esse versículo aqui, direto, desde o começo da campanha. Jesus, ele fala bem claro: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus aqui já de uma forma até mais branda do que Deus falou através de Ageu lá atrás. Jesus aqui agora na graça, de uma maneira até mais branda, ele fala e nos aconselha: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Queridos, as demais coisas Deus vai acrescentar na tua vida. Deus está dizendo aqui: me busca em primeiro lugar. Se você colocar Deus em primeiro lugar, o seu tempo tem que ser para Deus em primeiro lugar. As suas coisas têm que ser dedicadas em primeiro lugar para Deus. Aquilo que você vai fazer tem que ser dedicado para Deus. Qual é a necessidade? Você precisa falar assim: Deus, qual que é a necessidade hoje que a tua casa precisa, que a tua igreja precisa? Existem necessidades. Existem necessidades de nós termos células. Existe necessidade de nós fazermos os cultos. Existe necessidade de nós cuidarmos das crianças. Existe necessidade de nós abrirmos células de criança. Existe necessidade de irmãs que estarem aqui, irmãos também, nos ajudando no reforço escolar. Existem necessidades, irmãos, existe tanta necessidade. Existe necessidade de a gente pintar, cuidar, sabe? Existe necessidade de doar. Hoje nós estamos começando agora a conferência. E nós vamos ter lá a nossa barraquinha lá na conferência para ajudar. Para que isso? Para a edificação do reino. Existe uma necessidade de nós doarmos agora aqui algum pouquinho de refrigerante, para nós vendermos tudo isso para o reino de Deus. Então, queridos, existem necessidades muitas na casa de Deus. E Deus quer que eu e você colocamos isso em primeiro lugar. Sabe, existe a necessidade do encontro. Irmãos, quando não tem reunião na célula, quando não tem reunião de encontro, o que você faz? Algumas pessoas falam: glória a Deus, o pastor não convocou essa semana oração, não convocou reunião, não convocou nada disso. Eu posso agora, eu estou tranquilo para fazer as minhas coisas. Está tranquilo nada, querido. Está tranquilo nada. Se nós não vamos orar essa semana, você pode reunir a tua célula e orar. Você pode visitar alguém, o encontro está aí. Você pode pegar uma ficha do encontro e trabalhar nessa ficha, visitar alguém, falar: aqui está o encontro, quero orar por você. Nós vamos ter um encontro na igreja no dia 22, 23 e 24 de maio. Eu queria que você fosse no encontro. Então aproveita, irmãos, esse tempo que você tem para trabalhar para Deus. Vamos ter um encontro de crianças aqui em agosto. Sabe o que nós vamos fazer? Abrir uma célula de criança. Abra uma célula de criança na sua casa.
Vai visitar algumas famílias, fala para os pais, o seu filho precisa ir por encontro com Deus, porque ele precisa agora ser orientado na palavra de Deus, porque o PCC não descansa, o PCC está usando as crianças. Já falei isso aqui, irmãos, e vou repetir isso aí todas as vezes, eu vou repetir, o PCC está usando as crianças desse bairro, o PCC está usando as crianças dessa cidade, no tráfico, em assaltos. Eles colocam as crianças, eles estão estourando, eles estão explodindo os caixas eletrônicos. E sabe quem eles põem lá para recolher as crianças depois que eles explodem? São crianças de 14, de 13, de 12 anos, que eles vão lá, eles põem as crianças lá para pegar o dinheiro que está lá no caixa eletrônico, porque se a polícia chegar, as crianças não podem ser presas. Então eles estão usando as crianças para isso, estão usando as crianças para traficar. E nós há uma necessidade, queridos, nós trabalhamos no templo de Deus, na casa de Deus, para que essas crianças aqui de Itaparque, aqui de Mauá, aqui desse estado, nós não podemos continuar vendo nossas crianças sendo usadas pelo PCC, sabe, usado pelo Comando Vermelho, sendo usadas, e nós estamos aqui com um trabalho de reforço escolar, estamos com um trabalho de crescer e multiplicar. Há uma necessidade de você colocar na casa de Deus, mas muitas vezes, eu não posso, porque eu tenho roupa para passar, eu tenho meu trabalho, eu tenho isso para fazer, eu não posso. Nós estamos trabalhando na edificação da nossa. Muitas vezes eu me pego, queridos, eu me pego eu. Não estou falando para vocês não, irmão. Quando eu falo assim, eu ponto para mim também. Deus falou comigo essa semana. Às vezes, muitas vezes, em algumas vezes da minha vida, eu me pego dando prioridade para as minhas coisas. Apesar de tantas coisas que nós fazemos. Às vezes eu me pego dando prioridade para as minhas coisas, mas eu não quero isso. Eu não quero isso na minha vida. Eu quero usar o tempo para minha casa, aquele tempo que sobrou, aquele tempo que está sobrando na edificação da casa de Deus. Aí eu vou usar para fazer minhas coisas. Aí eu vou usar para fazer, para dar o meu passeio. Aí eu vou usar realmente para dar aquela cochiladinha. Aí eu vou usar para fazer alguma coisa na minha casa. Mas as coisas da minha casa hoje é segundo plano, porque Deus não me libertou do diabo. Deus não me tirou do cativeiro para eu trabalhar agora para minhas coisas só. Deus espera algo de mim. Deus espera algo de você, querido. Deus espera algo. Essa palavra em Ageu está sendo muito clara. Deus espera algo de nós. Então ele está dizendo aqui, é preciso entender, um pouco antes, se nos deixarmos ele para segundo plano, todo o nosso esforço humano será em vão. É por isso que ele diz, você trabalha, ganha o dinheiro e parece estar colocando num saco furado. Você trabalha para comprar sua roupa e parece estar sempre com frio. Você trabalha para comprar alimento e parece estar sempre com fome. Trabalha para comprar bebida e está sempre com sede. Porque você nunca vai se saciar, nunca vai querer. Então todo esforço humano nosso, quando nós dedicamos para nós mesmos, ele está dizendo, todo esse esforço é em vão. Se ele não tiver como prioridade na nossa vida, todo esforço é em vão. É preciso entender, querido, que as promessas de Deus, elas irão nos alcançar em bênçãos, em duas situações. Entenda. A palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus, elas nos alcançam. A bênção de Deus, você não precisa ficar desesperado, correndo atrás das bênçãos de Deus. Não, tranquilo. Se você colocou Deus em primeiro lugar, fique tranquilo. A Bíblia nos garante que as bênçãos de Deus, elas nos alcançam. Mas em duas situações. Em primeira, é quando estamos sobre a obediência à vontade de Deus. Você precisa entender que a bênção de Deus, ela vai te alcançar, sim. Mas quando você estiver em obediência à vontade de Deus. Primeiro é isso. E em segundo, quando o nosso tempo não está sendo totalmente consumido por planos que atendam apenas os nossos próprios interesses e as nossas prioridades pessoais. É preciso que você entenda isso. Para você romper na sua vida, para o teu trabalho prosperar, para a tua casa prosperar, para o teu negócio prosperar, você precisa andar em obediência à vontade de Deus. E você precisa andar realmente agora, certo, que você não está sendo totalmente consumido, o seu tempo,
o seu dinheiro, o seu salário, não está sendo, as suas prioridades não estão sendo totalmente consumidas para aquilo que é basicamente teu. Teu. Deus quer ver sim. Irmãos, Deus quer ver, Deus quer te ver. Querido, Deus quer te ver. Você dando prioridade para as coisas dele. Não se engane com isso. Ele está sendo muito claro aqui em Ageu. Ele está sendo muito claro aqui, através do profeta. Deus vai fazer você romper e você prosperar, quando Ele vê que a sua vida, que as suas coisas, agora, já não são prioridade na sua vida. Mas quando Deus começar a ver que em você, as prioridades dele é mais importante na tua vida, pode ter certeza, a bênção vai te alcançar. Você vai prosperar. Você vai romper. Agora, quando ele enxergar que você está colocando todo o seu tempo, toda a tua energia, tudo 100% naquilo que é teu, ele está dizendo aqui, o seu dinheiro vai num saco furado. Você nunca vai estar feliz com aquilo que você está comendo. Você sempre vai sentir frio. Você nunca vai matar a sua sede. Deus quer te ver você, irmãos. Quer ver você na célula, em todas as células. Deus quer ver você em todos os cultos. Deus quer ver você trabalhando na obra dele, liderando, fazendo alguma coisa na casa dele, ajudando em tudo. Ajuda. Fizemos uma reunião aqui algumas semanas atrás. Falei para o Edson que eu precisava de voluntários. Cadê o Edson? Para a nossa barraca da conferência. Quantos procuraram já? Já acertou? Já está ok? Todos já? Só 3 casais. Querido. E algumas pessoas falam, não tenho nada para fazer na igreja. Tem muita coisa. Nós precisamos de casais para nos ajudar na conferência. Precisamos de tantas coisas, de tias aqui para ajudar. E às vezes nós falamos, não posso, eu não tenho. Sabe por que algumas pessoas vão te procurar? Porque talvez não vai ter tempo. Não posso, não dá. Então são coisas assim, queridos. Então, mas Deus fala lá em Ageu, porém, muitos gastam suas forças em vão. Como eu já disse, trabalham, mas colhem pouco. Quando comem, não se sente satisfeito. Compram roupas, mas nunca estão aquecidos. Os seus salários não cobrem suas despesas. E parece estar sempre sendo colocado num dinheiro, o dinheiro sempre sendo colocado num saco furado. Já viu aquelas pessoas que trabalham. Ah, não posso ir na célula porque eu tenho que trabalhar, fazer hora extra. E trabalha final de semana, e trabalha de sábado, trabalha de domingo, trabalha. Você vai falar com a pessoa, nunca tem dinheiro. Nunca consegue nada. Mas você trabalha tanto, que onde é que vai dinheiro? A pessoa fala assim, não sei, pastor, onde vai meu dinheiro. Não sei onde está indo. E as pessoas falam, realmente, sabe, eu sei onde está indo. Está indo num saco furado. Trabalha, mas nunca vê o fruto do seu trabalho. Nunca consegue nada realmente de concreto. Não consegue nada. Mas a palavra está dizendo, sabe por quê? Porque você tem dado prioridades para as suas coisas. Está deixando Deus para segundo plano. Querido, aqui é a igreja. Estou falando com a igreja. O povo de Deus. Precisamos agradar a Deus e devemos servi-lo, priorizando a sua obra, para que as bênçãos nos alcancem. Glorifique o nome de Deus, dando para Ele o melhor. Amém? Nós precisamos trazer a glória de Deus na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, em tudo, queridos, dando realmente o melhor nosso para Deus. E qual que é o melhor para nós, para Deus? É a nossa saúde, é os nossos dias, é o tempo que nós temos vivido, sabe? É o nosso dinheiro, sabe? É a nossa disposição, sabe, queridos? Aqui ele está dizendo, eles compravam para si o que havia de melhor. Então,
como a melhor madeira e a melhor matéria-prima, e traziam para a casa do Senhor aquilo que sobravam. Traziam para o templo apenas recursos que não lhe eram úteis. Aqui está dizendo que eles, sabe o que eles faziam, aquele povo? Eles subiam as montanhas para pegar as madeiras. E eles procuravam as melhores madeiras. E Deus esperava que eles iam trazer, que eles estavam subindo lá, pegar aquelas melhores madeiras, aquela melhor matéria-prima. Sabe para quê? Deus esperava que eles estavam trazendo aquilo para a construção do templo. E que eles chegavam, sabe o que eles faziam? Eles separavam e pegavam aquelas madeiras que eram melhores. Sabe o que eles faziam? Não, essa aqui vai para a construção da minha casa. E eles pegavam aquelas madeiras que estavam de segunda qualidade. Você já viu aquela que, para quem trabalha em empresa sabe, quando você está trabalhando, sai aquela de primeira linha e vai saindo aqueles refugos que vai servir para a segunda linha, que é peças que vai para reposição, que alguém, que lá sabe, como que trabalhou junto lá. Sabe, né, quando se fazia aqueles vigias lá, não vamos jogar fora, manda lá pro AGE, manda lá para reposição. Então, o que esse povo fazia? Eles iam, subiam, pegavam as melhores madeiras, faziam uma seleção daquilo, e no final, sabe o que eles faziam? Bom, essa parte que é boa da madeira, vamos levar para a construção das nossas casas. Essas madeiras que não são tão boas, leva lá para o templo. Vamos levar lá no templo para a construção do templo. Então eles davam o que, irmãos? Eles davam aquilo que era, que não o melhor. Eles davam aquilo que era o resto, aquilo que não tinha uma qualidade boa. Então eles falavam aqui, então a melhor madeira e a melhor matéria-prima, eles traziam realmente para a construção das suas casas. E o resto, eles traziam aquilo que sobrava, ou aquilo que não era bom, eles traziam para o templo. Hoje, nós não fazemos diferente muitas vezes. Fazemos às vezes as mesmas coisas. Nós estamos doando para a obra de Deus coisas que nós teríamos vergonha de usar, ou de dar para nossas famílias ou para algum amigo nosso. Outro dia eu estava falando numa aula aqui. Outro dia nós fizemos estava lá no Vila Vitória com a rede ainda, do pastor Wagner. Nós falamos, irmãos, vamos fazer um brechó aqui na igreja, para que nós possamos arrecadar um dinheiro para os irmãos que vão no encontro, né? Andavam muitas pessoas no encontro lá e muitas pessoas não podiam pagar. Então vamos fazer um brechó. Traga aquilo que tem na tua casa, coisa boa, para a gente vender aqui nesse brechó, para a gente arrecadar um dinheiro. E o dinheiro que arrecadar a gente vai usar no encontro, para custear o encontro, para fazer as coisas lá. Irmãos, acho que 60% do que os irmãos levaram lá não servia nem para essas pessoas que estão na rua, que sem casa. Dava vergonha de chegar e dar para uma pessoa que mora na rua usar. É o que as pessoas levaram na igreja, para a gente fazer Então, quando nós esperávamos assim, as pessoas vão trazer coisas boas aqui, né? Vão trazer talvez aquela roupa que ele não está usando mais, mas que está em boa condição, aquele sapato em boa condição. Vão trazer que dê para usar, mas não, as pessoas tiveram a coragem de separar aquilo que estava de pior na casa dele. Veio o sapato furado, veio o sapato com a língua de fora. Irmãos, então veio um monte de coisa. Veio um monte de coisa que a pessoa tinha vergonha de usar, roupa rasgada, não tiveram coragem nem de costurar debaixo do braço. Coisas que deveriam ir direto para o latão de lixo, para reciclar, para fazer alguma outra coisa. Vamos aproveitar que a igreja está pedindo, vamos fazer um brechó, vamos aproveitar para levar toda essa lixaiada lá para a igreja. E levaram mesmo. Querido, 60% que os irmãos levaram lá, não deu para aproveitar. Falaram, vamos vender um negócio desse aqui, não dá para vender. Falaram, vamos, coloca tudo aí de canto aí. E nós fizemos aquela montanha de coisas que não prestavam. Por quê? O melhor é para mim usar. O melhor é para o meu filho usar. O melhor eu vou dar de presente para alguém. O melhor e o que está ruim, vamos levar para a igreja. Irmãos, mas hoje nós fazemos exatamente como aquelas pessoas faziam. Queridos, é assim Deus ordena ao seu povo, que novamente vá às montanhas. E Deus está dizendo aqui agora, sabe o que vocês fazem? Eu quero que vocês voltem para as montanhas.
Deus está falando aqui, Angel. Voltem para as montanhas em busca do melhor. Deixa eu aqui. Não, está mais para trás. Deixa eu ler aqui. Acho que está assim no 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Sobe agora de novo lá no monte e trazei madeira, edificai a casa, para que dela eu me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então Deus está falando aqui para o povo: agora chega de vocês fazerem isso. Sabe, deixa de me deixar para segundo plano. Deixe de trazer as coisas que vocês não querem. Deixe de trazer as coisas piores para mim. E Deus está falando: sabe o que vocês fazem agora? Vão lá, sobem de novo as montanhas. Sobem de novo. Procurem agora a melhor madeira. E tragam para agora o que é de melhor lá no monte. Tragam para mim, para a construção do meu templo. Irmãos, temos que dar o melhor para Deus. Não quero que você fale nada agora. Mas pense, o que você tem dado para Deus? O que você tem dado para Deus esses dias? Você tem dado o que é de melhor em você para Deus? Vou falar uma coisa para você: Deus deu para nós o que tinha de melhor nele, o que ele tinha de melhor. Deus não poupou. Deus não poupou em dar o que ele tinha de melhor por nós. Ele deu o filho dele para morrer na cruz. Em Romanos diz assim: aquele, presta atenção, querido, lá em Romanos, eu não me lembro direito agora, deve ser Romanos 8 alguma coisa, mas eu não me esqueço nunca desse versículo. A Bíblia diz: mas Deus não poupou nem mesmo ao seu único filho por amor a nós. Pelo contrário, ele o entregou, não é? Ele o entregou para que ele fosse morto naquela cruz, para resgate de você, para o meu resgate, para o seu resgate. É fácil doar um filho, irmãos? É fácil? É fácil você ver um filho teu morrer numa cruz por alguém que nunca dá prioridade para ele? É fácil você entregar o seu filho para morrer por alguém que o deixa em segundo plano sempre? É fácil entregar o seu filho para morrer por alguém que não o coloca em primeiro lugar, que não dá o melhor para ele? É fácil. Mas ele fez por mim e por você. Jesus morreu por mim na cruz. Deus entregou o seu único filho para morrer por mim. Deu o melhor que era dele por mim, enquanto eu ainda nem o honrava, nem sabia quem ele era. Não dava nada de mim, não dava nada por ele, não dava nada de mim por ele. Agora, mas Deus mesmo assim, Deus não poupou de dar o melhor que ele tinha para mim. Não poupou em dar a primícia dele para nós, que era o seu primeiro e único filho. Ele falou assim: até então ele era o primeiro e único filho dele. Deus entregou para morrer numa cruz por mim e por você. E hoje nós estamos aqui por causa disso. E hoje nós estamos aqui lembrando da morte de Jesus na cruz. Por isso que nós estamos aqui livres. Eu sou livre, e como homem livre, eu preciso agora entregar o meu tempo. Eu preciso entregar os meus dias com prioridade a Deus, a obra de Deus, aquilo que Deus espera de mim, porque Ele não poupou. Agora, o que você tem dado para Deus? O que você tem colocado em prioridade para Deus? Às vezes, quando tem jogo do Corinthians e Palmeiras, a igreja fica vazia. Pastor, dá para mudar o horário do culto? Vai ter Palmeiras e Corinthians às 17 horas. Pode começar o culto às 19h30? Não, é às 18. Ah, tá bom, então não vou no culto, porque o Corinthians é mais importante, porque o Palmeiras é mais importante. Ah, quando acabar o jogo eu vou. Ah, quando tiver acabar no seu, sei lá.
que nós temos dado para Deus? Aí Deus fala para o povo: é o seguinte, ó, sobe um monte de novo, vou te dar uma segunda chance. Eu vou te dar uma segunda chance. Sobe de novo as montanhas, cortem as melhores madeiras agora e tragam para a construção do meu templo, e tragam para a edificação da minha casa, e tragam agora para a edificação do meu reino. Deus está dizendo aqui, abra sua Bíblia em Ageu 2, de 1 a 9. Agora você vai ver o que Deus faz quando alguém de fato muda de posição. Quando alguém entende o recado de Deus e muda de posição. Ageu 2, vamos ler de 1 ao 9. Está dizendo assim. É só você virar a página, Deus. Ageu só tem 2 capítulos. É igual aquela cidadezinha do interior, né? Só tem uma rua. Como é que é? O cara sai de uma rua e já acabou. Mas o que Ageu está dizendo aqui, irmãos, é curto, mas é de uma profundidade e pode fazer uma diferença na nossa vida que você não imagina. O homem que falou pouco, mas falou tudo. O profeta, mesmo sendo o menor, falou pouco, mas falou tudo que nós precisamos. Ele está dizendo aqui: no segundo ano do rei Dario, agora, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio novamente do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre de vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é ela como nada a vossos olhos? Ora pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as ações, e as coisas preciosas de todas as ações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. E ele está dizendo: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aí o povo, queridos, depois que Deus alertou através de Ageu, no capítulo 1, Ageu, usado por Deus para alertar o povo o que eles estavam errando, aonde eles estavam fazendo, por que eles não estavam vendo a prosperidade na vida deles, por que a família não estava prosperando, por que eles colocavam o dinheiro num saco furado, por que eles compravam roupa e estavam sempre com frio, por que eles compravam comida e estavam sempre com fome, por que eles bebiam e estavam sempre com sede. Então depois que Deus esclareceu para eles, sabe por quê? Vocês estão acontecendo isso por causa disso, e sacrifício humano eu não aceito. E vocês estão fazendo sacrifício humano, estão trabalhando com as suas mãos e não estão me colocando como prioridade. Depois que Deus montou esse recado, o povo se arrependeu. O templo já estava há 18 anos com as obras paradas. 18 anos. Eles voltaram, começaram a construir o templo e mudaram as prioridades para aquilo que era deles. A obra do templo ficou parada 18 anos. Depois dessa palavra, sabe o que eles fizeram? Se arrependeram. Se arrependeram, começaram a trabalhar, subiram a montanha, começaram a trazer o que era de melhor daquelas árvores, agora priorizando agora o que? A obra de Deus, priorizando a casa de Deus, priorizando o templo de Deus. Começaram a trabalhar agora a edificação novamente, para levantar novamente o templo que Salomão tinha construído e que tinha ido às ruínas. Agora eles voltaram realmente determinados: vamos trabalhar na obra de Deus.
as nossas casas, as nossas coisas vão ficar para segundo plano. Para nossa prioridade agora é edificar o templo, edificar a Jerusalém, edificar Israel, edificar novamente, para que o nome do Senhor venha ser glorificado nesse lugar, para que o nome do Senhor venha ser glorificado em Israel, para que o nome do Senhor venha ser glorificado no templo, para que o nome do Senhor realmente venha prosperar, e para que o reino de Deus se estabeleça nessa terra. Então o povo, sabe o que fez? Ativou o corpo. Então, desde lá, essa mensagem já veio para que o povo ativasse o corpo, para que novamente o reino de Deus fosse estabelecido em Jerusalém, para que o reino de Deus fosse estabelecido em Israel, para que as pessoas novamente pudessem ir ao templo e contemplar o templo e a glória de Deus ali. Então os povos arregaçaram as mangas e trabalharam: não, vamos mudar. O que precisa fazer? Pastor, o que precisa fazer aqui? Precisa ajudar com as crianças? Estou aqui. O que precisa fazer? Precisa pintar? Conta comigo. O que precisa fazer aqui, pastor? Precisa trabalhar na conferência, na barraca? Eu quero. Pode colocar meu nome. O que precisa fazer, pastor? Precisa orar. Nós paramos com a oração de sábado aqui, queridos, de manhã, porque não tinha ninguém para dirigir a oração. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém vindo orar. Vamos voltar a orar? Vamos voltar a orar. Precisa abrir 8 horas da manhã. Preciso, o Vitão está trabalhando, agora não dá mais para vir. Eu venho no lugar dele. Eu venho abrir. Eu quero me colocar. Nós não podemos parar de orar. Eu venho, eu me comprometo e está todo sábado aqui 8 horas da manhã. Mas sábado 8 horas da manhã, pastor, eu preciso dormir. Eu preciso descansar. Porque eu trabalhei a semana inteira. Eu entendo, querido. Eu entendo que você precisa disso. Mas eu entendo também que nós somos libertos por um propósito. Nós somos libertos por um propósito. A prioridade nossa tem que ser o reino de Deus, tem um templo. E o povo se arrependeu. E o povo começou a trabalhar, a construir o templo. E a Bíblia diz que o templo ficou terminado, ficou reconstruído. Jerusalém foi reconstruída. A glória de Deus estava ali. E o povo ainda estava temeroso. Mas Senhor, nós fizemos tudo isso. Mas será que nós vamos conseguir trazer a glória novamente como era no passado? Será que nós vamos ver novamente aquilo que, da maneira que o Senhor agia no passado, vai agir novamente? E Deus falou assim: olha, Josué, Zorobabel, trabalhem, continue trabalhando. Eu garanto para você. Ele está dizendo aqui: ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, ser forte. Querido, ele está dizendo: ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. Querido, não temas, não tenha medo, Deus está conosco nisso. Sabe, quando você se coloca para fazer aquilo que é de Deus, quando você se coloca com prioridade para aquilo de Deus, não tenha medo. Sabe, ele está dizendo aqui: não tenha medo, eu sou convosco, trabalhai porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando você saiu do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais, não tenha medo, não se preocupe, simplesmente me coloque como prioridade na sua vida, porque eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da tua casa, eu vou cuidar dos seus negócios, eu vou cuidar do teu trabalho, eu vou cuidar da tua família, eu vou cuidar dos teus filhos. Ele está dizendo aqui: porque assim do Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, eu que um dia sequei a terra, eu que um dia sequei a lavoura, sequei a água, sequei o mar, mas ele está dizendo aqui agora: eu farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. As coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Não se preocupe, sabe por quê? Ele está dizendo: porque minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então é meu. E não se preocupe. Se você se dedicar na casa de Deus, se você der prioridade às minhas coisas, você pode ter certeza, o seu trabalho vai prosperar, porque o ouro é meu, a prata é minha. Ele está dizendo: não se preocupe. Não se preocupe. Porque minha prata e meu ouro. Então quando você agora estiver dedicado ao meu tempo, dedicado às minhas coisas, eu vou te dar. Sabe por quê? Ele está dizendo: porque a glória que vocês estão vendo aqui nessa casa agora, que vocês reconstruíram, a glória dessa casa
ela será muito maior do que a primeira. Querido, é uma palavra para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Não importa com as coisas do passado. Deus está dizendo, lembre-se do passado. As coisas do passado não se compararão com a glória que vai vir sobre a tua vida agora. Se aquilo que você tinha era bom, Deus está fazendo agora, que você está dedicado na minha obra. Sabe de uma coisa? A minha glória vai vir. E o templo hoje, irmãos, quando nós vamos reconstruir o templo, hoje não é mais templo reconstruído pelas mãos de homens, não, mas é o templo de vidas. Sabe, é o templo de vidas. A minha vida, você é um templo, eu sou um templo, você que está aí é um templo. As pessoas que nós vamos levar para o encontro serão os templos de Deus. Então ele está dizendo, a glória da primeira e da segunda casa, ela vai ser maior do que a primeira. Então, querido, a tua casa vai ser abençoada. A tua casa vai ser abençoada. Os seus negócios serão abençoados. O seu trabalho será abençoado. Sabe, a tua glória. Então o templo, amor, é você. Quando ele está falando de templo, agora é que a glória do meu templo, ela vai ser agora desse último templo. Desse último tempo na tua vida. Ela vai ser uma glória maior do que você tinha no passado, querido. Não tenha medo. Não fique preocupado. Não fique temeroso. Simplesmente se dedique naquilo que é de Deus. Naquilo que é pão, como diz Josué. Gaste realmente naquilo que é pão. E pão da vida, que é Jesus Cristo. Aquele que se entregou na cruz e morreu por mim e por você. É assim que nós vamos ter que viver, queridos. Os líderes, querido, e o povo, eles responderam positivamente à mensagem de Ageu. Eles obedeceram e temeram ao Senhor. Levaram a sério a palavra de Deus agora. Recomeçaram de imediato a construção da casa do Senhor. E Deus respondeu com obediência. A obediência do seu povo. Deus respondeu à obediência do seu povo. Prometendo-lhe que ele estaria ao seu lado. Fortaleceu-lhes a decisão. Ajudou-los a levar adiante a obra. Querido, é tremendo isso. Eu vou ler para você. Os líderes e o povo reagiram positivamente à mensagem do Deus através de Ageu. Obedeceram e temeram ao Senhor. Levaram a sério a palavra de Deus. Recomeçaram de imediato a construção da casa do Senhor. Deus responde à obediência do seu povo, prometendo-lhe que estaria do seu lado. Fortaleceu a decisão. Ajudou-as a levarem a obra adiante. O Senhor é conosco, querido. O Senhor é conosco, o Senhor é contigo. Deus vai honrar a tua decisão. Deus vai honrar a sua dedicação na casa dele. Deus vai honrar realmente a sua disposição. Às vezes você vai ter que deixar as suas coisas de lado, sim. Às vezes você vai ter que deixar de lado as suas coisas. Talvez você vai ter que desligar a televisão bem na hora do gol do Corinthians. E vai ter que vir para a casa de Deus. Você vai ter que fazer uma célula, hora da célula. É hora do trabalhar com as crianças. Talvez você vai ter que deixar a sua roupa, querida. Talvez você vai deixar talvez aquele dia de deixar a sua roupa para passar uma outra hora. Talvez você vai ter que deixar de cozinhar uma outra hora para estar aqui junto com as crianças. Talvez nós vamos ter que deixar, talvez, irmãos, talvez você vai ter que abrir um tempo da conferência lá para você ajudar o querido lá, Edson, da nossa barraca. Talvez você vai perder, talvez, uma parte da conferência para ajudar a edificar a casa de Deus lá vendendo na barraca. Mas tem uma coisa, querido, o Senhor é contigo. Deus é com você. Talvez você vai ter que ir para a célula. Talvez você vai ter que dedicar seu tempo na célula, a preparação da célula. Sabe, no estudo da palavra de Deus, para que você possa edificar o templo da casa. Sabe o que é templo hoje? São as vidas, irmãos. Quantas vidas que estão aí fora, que nós precisamos agora reconstruir para Deus. Irmãos, o templo estava destruído. Sabe o que é templo destruído hoje? Sabe o que é templo destruído hoje? Sabe o que é? São as vidas que estão aí fora destruídas. E Deus quer habitar ali. São os jovens que estão morrendo nas drogas. São os jovens que estão indo para a destruição, que estão no vício. São as famílias que estão sendo destruídas.
aquilo é templo destruído hoje. Hoje, templo destruído são as vidas que nós precisamos ir aí fora e reconstruir para Deus novamente. Precisamos trabalhar na reconstrução do templo. Precisamos trabalhar na reconstrução do templo. E se nós abrirmos essa porta, escancararmos essa porta, quantos templos que vão passar nessa calçada destruídos? Quantos templos passam toda hora nessas calçadas? Templos destruídos. Que Deus está esperando que nós subamos a montanha, pegamos a melhor madeira, a melhor matéria-prima, que seja o que, querido? A melhor madeira, a melhor matéria-prima, que é a palavra dele. Vamos para colocar essa palavra agora. Pastor, vamos reconstruir o templo. Eu estou com o Senhor. Eu estou nessa visão. Vou ativar meu corpo. Vamos reconstruir novamente o templo. Vamos parar aí fora, querido. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um projeto na tua vida. Saia dessa vida, abandone as drogas, abandone o vício. Venha para Deus, sabe? Venha para Deus. Você vai reconstruir novamente os templos. Quantas famílias estão sendo destruídas pelo alcoolismo, pela traição. Os filhos nossos indo para as drogas, querido. São templos destruídos. Eu trouxe essa palavra que fala do templo de Salomão. Mas Jesus falou assim: hoje eu não habito mais em templos feitos da mão de homens. Eu habito nesse templo aqui. Nesse templo. Nesse templo. Nesse templo. Nesse templo. Nesse templo. Nesse templo. Outrora, querido, eu era um templo destruído. Há 20 anos atrás eu era um templo destruído. Até que alguém um dia resolveu subir na montanha, pegar a melhor madeira, bater no portão da minha casa e falar: eu quero reconstruir a tua vida. Deus me enviou aqui. Deus me enviou aqui na tua casa, para que eu possa reconstruir a tua casa, a tua família, a tua vida. Sabe, naquela noite, aquele homem começou a trabalhar na construção do templo aqui de Deus dentro do meu coração. Você precisa trabalhar na construção de templos, querido. E como você vai trabalhar nisso? Pega uma ficha do encontro hoje. Pega uma ficha. Vá batendo em alguém, ligue para alguém, fale para alguém. Agora você vai trabalhar na reconstrução. E Deus está falando assim: não tenha medo. Não se preocupem, porque eu estou junto. Ele está junto, Vitão. Ele está junto. Ingrid, ele está junto. Diógenes, ele está junto. Ele está junto conosco para reconstruir o templo. Querido, nós vamos ver essa igreja lotada. Como o Josué falou, vai ter 2 cultos, vai ter 3, vamos multiplicar. Nós vamos multiplicar a igreja de templos reconstruídos. Nós estamos aqui, queridos, trabalhando para a reconstrução do templo, da casa de Deus. Nós estamos aqui trabalhando para a reconstrução de templos. Você que nos visita nessa noite, para nós você é precioso. Sabe que você é um templo de Deus, querida. Você é um templo de Deus. E eu quero trabalhar na construção da tua vida, da tua casa, da tua família. Eu quero me colocar para fazer o melhor para vocês. Você precisa se colocar para fazer o melhor. Mas isso vai precisar de quê, querido? Que você precisa se dedicar em tempo. Prioridade. Rever suas prioridades. Quais são as nossas prioridades? É preciso rever as prioridades. Só dessa maneira nós vamos conseguir. A glória do último tempo será maior do que a primeira, por causa da demonstração do poder de Deus que haverá nela. Agora as bênçãos vinham a partir da decisão de edificar o templo. Deus faz que todo empreendimento que nós fizermos a partir daí venha prosperar. Amém, queridos? Deus já investiu o melhor dele por nós. E nesse momento eu queria que você abaixasse a sua cabeça, que você meditasse em tudo isso que a palavra de Deus diz.
Não fique pensando não que o pastor pregou para você. Eu só preguei a palavra de Deus, querido, só isso. Eu só preguei aquilo que Deus tem falado no meu coração, naquilo que eu tenho que dar prioridade hoje. Que se eu quiser ter sucesso na minha vida pessoal, em primeiro lugar eu preciso ver o sucesso da casa de Deus, das prioridades que são de Deus em primeiro lugar. E aí Deus, a prioridade para Deus são vidas. Jesus morreu na cruz por causa das vidas. A melhor matéria-prima que Deus quer, aquilo que Deus precisa, querido, é vidas. Jesus morreu na cruz por vidas. Jesus se entregou na cruz pelas vidas. Jesus se entregou naquela cruz para reconstruir o templo. Ele diz: em 3 dias eu posso derrubar esse templo e em 3 dias eu reconstruo de novo. Sabe por que Jesus falou que em 3 dias reconstruir de novo? Porque ele foi 3 dias no inferno. E durante 3 dias ele arrancou das mãos de Satanás as chaves que prendiam você lá. As chaves que te prendia nas garras do diabo. E no 3º dia, Jesus ressuscitou. Para que o templo, para que o nosso templo, dentro do nosso coração, fosse reconstruído. Por isso que Ele vive. Por isso que Ele vive. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória. Comece a pensar na sua vida agora, querido. Naquilo que você tem colocado como prioridade na casa de Deus. O Senhor conta com você. Você saiu do cativeiro para reconstruir templos para Deus. Você saiu do cativeiro de Satanás para reconstruir templos para Deus, para estar ativo na obra de Deus. Foi para isso que você saiu do cativeiro. Deus espera algo a mais de você. Deus espera algo de você. Não que você fique só se preocupando com as suas coisas, com os seus projetos, com os seus negócios, mas que você em primeiro lugar coloque o reino dele na tua vida. Que você dê prioridade ao reino dele em primeiro lugar. Sabe, querido, porque ele prometeu para mim e para você que as demais coisas serão acrescentadas. Eu quero te abençoar agora. Abaixe a sua cabeça agora que eu vou te abençoar. Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus, querido, o Senhor nos trouxe do cativeiro das garras de Satanás e nos transportou para a maravilhosa luz do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu sei que o Senhor espera de nós algo a mais, Deus querido, mas eu oro, Deus, agora para que esses amados irmãos, ó Deus, realmente venham se dedicar, Deus, à tua obra, venham se dedicar à necessidade do teu reino, aquilo que o teu corpo realmente precisa na edificação, Pai querido. Ô Pai amado, eu quero também que o Senhor abençoe cada família aqui. Deus querido, eu peço em nome de Jesus, que a maneira que a tua igreja for sendo reconstruída, que à medida que os templos, ó Deus, forem sendo reconstruídos, que vidas serão agregadas na tua casa. Da mesma maneira eu só venho abençoar, Deus, esses amados aqui. Deus, traga prosperidade financeira. Deus, que nenhum aqui, Deus querido, venha colocar o dinheiro num saco furado. Que ninguém aqui venha ficar, Deus querido, comprando, Deus, comida e não tendo o suficiente. Que não venha comprar a água, a bebida e esteja sempre com sede, mas que o Senhor venha saciar. O Senhor disse, Deus querido, aquele que vier a mim, aquele que comer do meu pão, jamais vai sentir fome novamente. Aquele que beber da minha água, jamais sentirá sede novamente. Por isso eu creio, Deus querido, que a tua palavra se cumpre. Deus, aqui esse povo, Deus, se alimenta do Senhor, jamais vai passar necessidade. Aquele povo aqui, esse povo aqui, Deus querido, se bebe a água
viva que vem do Senhor, jamais vai sentir sede, Deus querido. E o povo aqui, Deus querido, tem prazer, Deus querido, trabalhar para o Senhor. E eu creio, Deus querido, que Satanás não vai roubar o dinheiro, não vai roubar as finanças desses queridos aqui. Eu chamo, Deus, a prosperidade sobre essa igreja. Eu chamo a prosperidade sobre essas vidas. Eu creio, Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos participar da Santa Ceia agora. Mas que você realmente tivesse no teu coração realmente essa mensagem que Ageu falou para nós nessa noite, através do livro de Ageu, que o Espírito Santo